Paz, Senhor. Vamos hoje à nossa lição de número 4, a escolha de fé que mudou destinos. Nosso texto áureo encontra-se em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé, Raabe, meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Verdade aplicada, a fé em Jesus Cristo, que recebemos a partir do anúncio do Evangelho, nos conduz à vitória sobre o mundo. Nosso objetivo nessa lição: identificar a origem de Raabe, essa personagem que vamos estudar, reconhecer que Raabe temeu o Deus de Israel e ressaltar a mudança de vida de Raabe. A nossa leitura, o texto de referência nosso, Josué, capítulo 2, versículo 1, 6, 8, 9, 10 e 11. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Dai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Pensei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Declaração bonita de Raabe, né? Nós temos o hábito de, nossa visão religiosa, nós temos muito um preconceito, nós achamos que as pessoas que podem falar de Deus são somente as pessoas religiosas, são as pessoas do nosso círculo. Nós limitamos muito isso. Mas não, essa mulher, ela reconheceu. E ao reconhecer, mesmo não sendo daquele círculo religioso, vamos dizer assim, aquela mulher fez uma declaração bonita, fez uma declaração bela a respeito do Deus de Israel. Raabe, uma mulher de Jericó, não fazia parte do povo de Israel. Apesar disso, ela temeu a Deus e, por fé, agiu com coragem e obediência ao esconder os espias enviados por Josué para observar a cidade. A Bíblia, ela não revela muito sobre Raabe, apenas que ela residia em Jericó e era prostituta. Possivelmente sua casa era uma hospedaria, ficava sobre os muros da cidade, portanto, era um lugar propício para os forasteiros entrar e obter informações, sem levantar suspeita. Era o local ideal. É bem possível que os espias enviados por Josué tenham se abrigado ali, pela facilidade e pela visão privilegiada da cidade. Eles tinham missão, então ali era um ponto ideal. A cidade de Jericó. Jericó é uma cidade construída no Vale do Jordão, na Palestina, e cresceu à margem do rio, cerca de 250 metros abaixo do nível do mar. Ela é chamada da Bíblia de Cidade das Palmeiras, em Deuteronômio 34:3. O ataque ao bom samaritano se passou numa estrada estreita, que ia de Jerusalém a Jericó. A gente lê isso em Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 37. Era uma cidade ímpia, idólatra e corrompida.
embora pequena em tamanho, era bem fortificada, protegida por muros altos e largos. Essa cidade que Raabe morava é uma das cidades mais antigas do mundo. Ela foi construída numa planície espaçosa, né, entre os montes de Moabe e os precipícios ocidentais. E era uma passagem obrigatória por todas as pessoas que peregrinavam ali, era uma passagem obrigatória. Então, existem pontos obrigatórios na nossa vida de peregrinação. Existem locais que nós teremos que passar. E quando eu falo locais, nós podemos interpretar também não só como locais físicos, mas como locais espirituais. Existem pontos nessa caminhada cristã nossa que nós teremos que passar. Não é questão da nossa escolha, está naquela trajetória, está ali naquela caminhada da nossa vida. Que a gente fique atento sempre a isso e entender que se o Senhor coloca a gente para passar em algum lugar, é porque tem um objetivo de passar nesse lugar e é sempre exaltar e engrandecer o nome dele. E nós temos um ponto na lição intitulado assim: os espias cumprem a promessa. Raabe e os espias, eles fizeram o seguinte acordo. Ela, Raabe, prostituta, além de abrigá-los, não os denunciaria. Em troca, a vida dela e de toda a sua família seria poupada da destruição que viria sobre Jericó. A gente lê isso em Josué, capítulo 2, versículo 12 e 13. Aí Raabe pediu um sinal de que os espias cumpririam o acordo. Lá no versículo 14, ela pede esse sinal. E eles fizeram. Agora olha a história de Deus tocando na história humana. A caminhada de Deus tocando a caminhada humana, porque agora, nessa história, nós temos uma sombra, um tipo de Jesus Cristo aqui. Jesus aparece tipologicamente, é uma representação que aponta para Jesus Cristo. Ela pediu um sinal e eles mandaram que ela prendesse um cordão de fio de escarlata na janela por onde eles desceram. Ela e sua família deveriam ficar juntas para não correrem riscos, e assim foi feito. Josué capítulo 2, versículos 17 e 19. Atendendo ao comando de Josué, eles resgataram Raabe, toda a sua família, todos os pertences dela e os puseram fora do arraial de Israel. Então ela foi poupada. Esse fio de escarlate, esse fio vermelho que foi colocado ali, é uma sombra. Ele aponta para Jesus Cristo. Ali está apontando para a obra redentora de Jesus, todo aquele independente da sua origem. Ela não era israelita, independente da sua origem, todo aquele que abraçar Cristo, todo aquele que confessar Cristo será poupado, ele e sua casa. Aqui tem uma promessa que se estende, né? Ela e sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, a tua família. Então, a ação daquela mulher. E agora aqui entra também outro ponto extremamente importante no debate teológico. Aquela mulher não só creu, ela também teve obras. Aquela mulher não só creu, a sua fé produziu obras de justiça. A sua fé produziu obras. Ela creu, mas ela produziu, aquela fé fez com que ela acreditasse naquele Deus, na causa daquele povo, e a sua fé fez com que ela tomasse atitudes. Ela corria risco, com certeza. Poderia ter punições se descobrisse a traição dela ao povo, ao mundo? Sim, mas ela arriscou. Então a nossa fé, nós somos salvos pela fé. Ponto. Nós temos duas coisas que nós temos que o tempo todo ficar estudando e dosando na nossa vida: justificação e santificação.
Justificação é algo feito de uma vez só. Eu e você não podemos fazer nada mais quanto a isso, porque está consumado. Diante de Deus, nós somos justificados pela pessoa de Jesus Cristo. A sua morte, o seu sacrifício, ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, pronto. Essa, essa é a nossa relação. Alguns dizem a nossa relação vertical com Deus. Está feito. Mas nós temos uma relação horizontal e essa é progressiva. Ela ainda não se concretizou perfeitamente em nós. É bem provável que nós vamos chegar ao final da nossa vida e ainda teremos muita coisa para fazer, que é a santificação pela qual ninguém verá o Senhor. Então, a justificação é pela fé. A santificação que o Senhor dá para nós, ela é progressiva e nós vamos mudando, tendo atos de justiça, nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras, nosso comportamento, nossa forma de viver, nosso abandono gradativo das coisas desse mundo e nosso apego cada vez maior às coisas de Deus, a nossa responsabilidade com a obra do Senhor, com a causa do Senhor, com o povo de Deus. Então, Raabe, ela demonstra também essa relação. Então, nós temos que ficar sempre atentos quanto a isso. A nossa fé cristã é fé, obediência e confiança. A fé cristã se evidencia na obediência à palavra. Uma vez que o Senhor se agrada mais de quem obedece do que de quem sacrifica. Vamos dar uma lida nisso no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, o que o Senhor quer de nós é obediência. Raabe reconheceu que os espias seguiam ao Deus verdadeiro, soberano, sobre os céus e a terra. Possivelmente ela sentiu medo diante da destruição que estava vindo sobre Jericó, mas preferiu manter a fé ao escolher a melhor parte que não lhe foi tirada. Então, ela fez a escolha: escolhei hoje a quem servais. E ela fez uma escolha que mudou não só sua vida aqui na terra, mas a sua eternidade. Nós temos em Lucas, no capítulo 10, lá no finalzinho dele, 42, olha o 41 também, fala assim: Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Em versículo 42, todavia, apenas uma é necessária. 40, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Raabe escolheu ser tirada daquele povo ímpio, daquele povo pecador, do mundo do pecado. Nós temos que fazer, todos nós tivemos e todas as pessoas terão que fazer essa escolha. E no decorrer da nossa vida cristã, não é porque eu disse uma vez, abandonei o pecado e agora eu tô imune a ele. Não, não. Nós dizemos assim, o sangue da serpente ainda circula na nossa veia. Irmãos, se fraquejarmos, se a gente der bobeira, se baixarmos a guarda, o velho homem volta e assume o trono. Essa guerra, essa guerra vai ser uma guerra constante. Não temos o direito de baixar a guarda, é por isso que nós precisamos de viver em comunhão. Essa comunhão da igreja, ela nos ajuda nisso. Um irmão ajuda o outro. Na hora que um está fraco, o outro vai lá e ajuda ele. Depois aquele irmão enfraquece, a gente agora que fortaleceu ajuda o outro. Nós estamos caminhando no campo do inimigo. Isso aqui, nós somos peregrinos e passageiros aqui nessa terra. Estamos peregrinando. Eu não posso fraquejar.
Quando eu pensar assim, está tudo tranquilo, pode ser uma emboscada do inimigo. Então, até que a gente chegue, até que aquele dia chegue, onde o Senhor voltará pessoalmente para mim, no fim da minha vida, quando o meu tempo determinado que acabar, ou o Senhor voltará coletivamente para arrebatar a igreja, nós não temos o direito de baixar a guarda. E um deve cuidar do outro. Quando nós percebemos o irmão fraco, eu não tenho que criticá-lo, eu não tenho que ficar jogando pedra, eu não tenho que afundá-lo mais, eu não tenho que deixá-lo à margem do caminho, eu tenho que ir lá e ajudá-lo. Porque é assim que faz uma guarnição bem treinada, obediente. Eu vou ajudar o irmão, porque certamente, em algum ponto dessa caminhada, algum irmão terá que me ajudar. Eu tenho que sempre estar lembrando e tendo isso na minha consciência. Outro ponto importante é que todos os habitantes de Jericó ouviram falar dos feitos do Senhor, mas só Raabe creu. Ela ouviu falar e creu e tomou uma atitude. E até mesmo nas igrejas, muitos estão menosprezando a sua salvação. Pois quando são chamados para uma vida de maior consagração, zombam até dos pregadores. É final dos tempos, irmãos. Cuidemos da nossa fé, pois ela nos fez vencedores. Então, o que nós aprendemos até aqui? A fé cristã se evidencia na obediência à palavra, uma vez que o Senhor se agrada mais de quem obedece do que de quem faz sacrifício. Irmãos, aqui vamos num ponto básico da nossa fé e conduta cristã. Quando nós obedecemos, e a obediência tem hierarquias, nós estamos obedecendo e seguindo o mandamento de Deus, aquilo que agrada a Deus. Obedece. Mas, irmão, às vezes há uma falha de uma pessoa ou outra. O problema não é seu. O problema é de quem falha. É ele, cada um terá que prestar conta das suas ações e omissões. Não tente ser mais justo do que Deus. Não ache que você é melhor do que Deus e que sabe melhor do que Ele as coisas. Eu e você não sabemos. Então acredite no Senhor justo e deixa que Ele vai fazer as correções necessárias. A minha e a sua função é obedecer. Sejamos sempre obedientes e nós vamos colher muito fruto nisso ainda, nessa vida e na eternidade. Raabe teve a atitude correta de alguém tocado por Deus. Ela colocou a sua fé em ação. Com certeza, sobre a iminência de um ataque poderoso de Israel, protegidos por Deus, eles vendo que as nações que haviam sido atacadas por Israel foram destruídas. O medo era algo que imperava naquele lugar. E o medo, ele pode fazer com que a gente tome ações precipitadas, que a gente tome atitudes impensadas, mas aquela mulher, com certeza, todos ali estavam com medo, e não é diferente com ela, ela também estava com medo, mas o medo não fez ela paralisar. O medo fez com que ela tomasse uma atitude, e a atitude dela foi em direção ao Senhor. E mesmo nas horas que eu e você estiver com medo, que o medo não nos afaste da presença do Senhor, que o medo nos aproxime mais do Senhor, que o medo nos faça mais obedientes ao Senhor, que o medo nos faça dedicar mais à palavra do Senhor. O medo ele vai tentar nos afastar, ele vai tentar nos cegar, ele vai tentar fazer com que a gente paralise. Mas se eu estiver agora vestido as roupas da fé, o medo não vai fazer isso comigo, e eu vou tomar a atitude certa de me aproximar do Senhor e de fazer a obra do Senhor. Então, o medo ele não pode ser paralisante na vida do cristão. Falamos um pouquinho, agora há pouco, sobre Raabe, fé e obras.
O apóstolo Tiago, ao falar sobre fé e obras, ressalta que Raabe, a meretriz, foi justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho. Você vai encontrar isso no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 14 e 16. Vamos fazer a leitura? Diz assim, ó, Tiago, capítulo 2, versículo 14. Aí ele é extenso, eu vou ler só uma parte dele. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, esqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, a fé, a fé em Cristo vai fazer com que nós tenhamos obras. A fé em Cristo, ela é interna, ela é aqui dentro, mas vai transparecer aqui fora nas minhas ações, nas minhas atitudes com as pessoas, nas minhas palavras, no meu comportamento. Eu terei que. Lembra que nós acabamos de falar? Nós vamos ter que tomar decisões nessa vida de fé. Nós vamos ter que abandonar alguns comportamentos nossos. Nós vamos ter que abandonar alguns círculos de amizade. Nós vamos ter que abandonar algumas coisas que fazíamos. Isso tudo, Deus vai mostrando, o Espírito Santo vai mostrando para nós. Alguns desses abandonos podem nos doer muito, porque são coisas arraigadas dentro de nós. O pecado ele deve ser abandonado. Se aquilo que Deus não concorda, não adianta eu tentar insistir em ficar vivendo daquela forma. Eu tenho que abandonar, eu tenho que deixar, eu tenho que romper com o pecado, com falha, para o meu bem. E se tiver envolvido mais pessoas, para o bem dessas pessoas também. Então nós temos que ter a nossa fé acompanhada das obras que essa fé produzirá, sempre. A atitude Raabe, a prostituta, ela deve impactar nossa vida de fé hoje. Ela não mudou apenas a própria história, mas também a de sua família. Irmãos, irmãs, às vezes você toma uma atitude de fé. Vamos pegar um exemplo. Você toma uma atitude de assim, eu vou me dedicar à oração. Foi você que tomou essa atitude. O Espírito Santo certamente moveu dentro de você. Você venceu todas as barreiras de cansaço, preguiça, desculpas, conforto próprio, lazer. Você abandonou muita coisa e começou a se dedicar mais à oração. Mas essa atitude, apesar de ser sua, irá impactar a vida de muitas pessoas, principalmente sua família. Deus está aguardando a atitude nossa. Não adianta eu ficar, cruzar meus braços assim, eu vou aguardar e as coisas, que o povo tenha um avivamento e que as coisas mudem. Não é assim que funciona. A atitude é individual. Uma mudança de comportamento da minha parte, eu decido, eu vou ler mais a palavra. Isso vai gerar impacto em outras pessoas, porque a minha forma de conversar, a minha postura diante dos outros, decisões que eu vou tomar, elas vão impactar outras pessoas. E agora eu estou cheio da palavra, porque eu tomei uma decisão, mas a decisão que eu tomei vai impactar as pessoas próximas a mim. Tome decisões. Tome a decisão de se dedicar à oração. Olha, eu vou me dedicar. Irmãos, todas as decisões que nós tomarmos quanto a Deus, para Deus, implicarão em abandonar coisas desse mundo. Que seja o conforto, que seja o lazer, que seja o entretenimento. Nós vamos ter que abandonar o tempo de uma outra coisa que fazíamos para nos dedicar a Deus.
nós vamos ter que sacrificar alguma coisa. O sacrifício é algo que está na nossa vida desde o momento que nós aceitamos o Deus que foi sacrificado. Então não adianta você achar que eu vou me dedicar a Deus e vou continuar vivendo exatamente como estava. É muito difícil esse tipo de fé, essa fé sem sacrifício. Não, olha, não entenda aqui que o nosso sacrifício está nos tornando melhor para Deus, alguma coisa. Não, não é isso. É a necessidade de uma vida, de você sacrificar algumas coisas para que você possa ver resultados. Rabi nos dá esse exemplo. Ela abandonou a história do seu povo. Ela não ficou paralisada pelo medo. Ela tomou uma atitude. Foi ela, é individual. No entanto, a atitude dessa mulher, a fé dessa mulher, impactou a sua família. Deus só está esperando uma atitude sua para mudar a sua família. Creia nisso, em nome de Jesus Cristo. E se eu tivesse que destacar um ponto dessa lição que nós estamos encerrando hoje, é que Raabe nos inspira a confiar em Deus, mesmo em situações aparentemente impossíveis. Confia em Deus. Pendura o fio de escarlata, o fio vermelho, o cordão vermelho na janela, para que todo mundo veja. Eu tenho Cristo, aquele que derramou sangue por mim. Eu creio nele, que derramou até sua última gota de sangue, que sacrificou-se. Ele sacrificou, ele deixou sua glória, veio aqui, ele sofreu tudo, só não pecou, mas ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi enganado, ele foi mal compreendido, ele sacrificou tudo que era por mim, que nós possamos, nessa caminhada de fé nossa, experimentarmos esses sacrifícios que faremos, de abandonar atitudes, de abandonar nossa presunção de achar que nós controlamos Deus ou a obra de Deus, de sermos mais obedientes, e isso vai ferir nosso ego, e eu vou obedecer. Eu tô, eu tô às vezes magoado, mas eu vou obedecer, porque obedecer é melhor do que os sacrifícios falsos que se fazem para Deus. Então obedeça, seja obediente. Ouviu a voz de Deus, obedeça. Tome atitudes você, para que você veja efeitos na sua família, na nossa igreja, entre o mundo do povo de Deus, nessa caminhada dos cristãos. Às vezes está faltando a decisão, a minha decisão, de confiar mais no Senhor e de aguardar sempre mais o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre.